Em 2021, a gente abriu a cozinha em Pinheiros, uma operação de delivery. Tá, uma Dark Kitchen. Uhum. Própria da gente. Então, bastante das produções saem de lá. Inclusive kimchi. Entendi. Lá como é uma Dark Kitchen, aí você já pode meio que pensar... deixa eu desafogar um pouco o Comar. E aqui eu vou ter um lugar de mais estrutura pra poder fazer a pré-produção de algumas coisas que a gente vai servir lá. Isso. Entendi. Então lá deve ter tantos funcionários quanto o Comar, se bobear até mais. Tem um pouco menos. Que é só cozinha, né? E a gente não tem salão nem nada. Tá. Dentro de produção e operação de delivery, a gente consegue deixar uma equipe enxuta. Da Barra Funda não dava pra operar o delivery até Pinheiros? Daria. Então não seria natural pensar fazer as Dark Kitchen numa outra área onde a da Barra Funda não atinge? Então, Pinheiros, querendo... É o limite? Não é que é o limite, mas do ponto de Pinheiros, a distribuição de delivery, o raio era muito mais como posso, atrativo. Entendi. Né? Zona Sul não foi uma possibilidade, então? Não, o nosso público é mais forte Zona Oeste. Né? Tá. Pinheiros, Perdizes, Pompeia, Jardins. Então, mas isso também é uma dúvida que eu tenho, assim, nesse meio gastronômico. Existe um público, assim, dá pra falar que tem um público Pinheiros, assim. O pessoal fala, né, os Faria Alarmers, os Santa Cecílias. Existe isso? Tem sim. E dá pra identificar quem que é o seu público no restaurante. Quando o Jamie Oliver vem, ele transcende esse público. Exato. E aí você começa a receber gente que você já chegou a se pensar assim, do tipo, esse cara que tá vindo não é um turista, não é o nosso público? Com certeza. Não, com certeza. Isso é um pensamento que pode ter ou é um pensamento que talvez seja um pouco... Um restaurante deveria atender a todos, não deveria ter público? Não, mas é muito curioso. Eu tenho um amigo, né? Hoje ele mora em Hong Kong. E na época ele perguntava quem vai ser seu público-alvo, né? Ele trabalha em finanças, né? Outro setor. Quem vai ser seu público-alvo? Ele fazia essas perguntas pra me provocar, assim, pra me instigar e eu, sabe, pensar. Achar respostas. Achar resposta. Eu falei, cara, pra todo mundo, velho. Mas não dá, não é? Pra todo mundo que quer comer comida coreana, sabe? Pra que vão limitar, sabe? Eu falava pra todo mundo. E é curioso que foi pra todo mundo. A gente não limitava. Tá. A própria posição geográfica, do fato de estar na Barra Funda e precisar se deslocar, já era um limitador. Mas todo mundo que chegava lá, mano, vamos atender, cara. Sim, lógico. Isso. O serviço foi montado pra isso. Né? O serviço foi montado justamente pra as pessoas se sentirem confortáveis em um restaurante coreano. Coisa diferente da minha experiência. Eu sendo coreano, eu entrava no restaurante aqui no Bom Retiro, não falando mal, mas simplesmente pela característica. A hospitalidade. Eu entrava no restaurante coreano, cara, o cardápio era em coreano, sabe? Eu não falo coreano bem, sabe? Eu não tenho essa familiaridade com a cultura coreana, embora meus pais são coreanos e tudo mais. Pra mim era intimidante. Eu chegava num restaurante coreano, cara, eu me sentia desconfortável. O atendimento em coreano, eu não sabia direito o que pedir. E ficava aquela pressão, tipo, meio sem explicação e tudo mais. Dá medo de perguntar se aceita cartão. Geralmente não aceitava cartão, então, tipo, tinha essa limitação, né? Fora de apertar a campainha e abrir a porta, cara. Tipo, mano, já era uma limitação. Mano, vou apertar uma campainha, cara. Sabe? Você fica meio assim. Então, por isso que eu falo, dentro de restaurante coreano, cara, sempre existiu muitos restaurantes e ótimos, deliciosos. Toda a minha formação de restaurante coreano foi aqui no Brasil. E são muito bons. O Comar não foi para concorrer com isso, foi para abrir um outro segmento, uma outra proposta, né? Ter um atendimento, ter uma hospitalidade, ter paciência de ensinar, né? Como comer comida coreana, fazer sam, sabe? Foi com essa intenção, é um dos pilares do Comar, o atendimento. E que é muito importante, mas que a gente não, geralmente, muito empreendedor nessa área gastronômica não dá tanta atenção, né? Tem muito empreendedor de área gastronômica que pensa muito no conceito ambiente e aí não pensa tanto na operação de cozinha, né? E como também não pensa, né, na hospitalidade. E realmente, a impressão que eu tive, assim, lá indo ontem, né? Já despido de muitos preconceitos, tá? E aí eu acabei confirmando algumas coisas. Ele é um restaurante coreano. Sim. Né? Eu acho que é muito injusto quando eles falam que é uma... Tem alguns termos que o pessoal fala que é uma releitura. Tem alguns termos que o pessoal fala que é fusion. Gente, ele é um restaurante coreano. Isso mesmo. Só que com técnica. A grande diferença é porque as nossas mães, que são ótimas cozinheiras, não tiveram técnicas. O que aprendeu da mãe e tal. Às vezes...
né? Desde o jeito de segurar uma faca, do jeito de deixar ou não segurar, queimar a panela ou passar o ponto de carne, esse tipo de coisa, né? A diferença é que ele tem técnica, é isso que eu percebi. Ele é um restaurante coreano. Sim. Talvez o que tem de não coreano, assim, é sobremesa. Né? Porque sobremesa coreana sempre foi fruta, né? De coreano. Eu lembro que eu lia, né? Um amigo meu até comentou assim que ele lia review de restaurante coreano na época que não existia o Comal, não tinha tantas opções e a gente tinha até uma seção de comida, restaurante coreano na Veja, que era sempre Lua Palace, um ou outro assim da aclimação. E aí ele falava assim, a sobremesa é sem graça, mas é de graça. Porque era um pedaço de melancia, né, por exemplo. E até nos Estados Unidos, muito restaurante coreano tradicional, era uma laranja. Né? Que aqui laranja é muito barato, mas lá nos Estados Unidos, como laranja é uma fruta cara, eles podiam se dar o luxo de servir uma laranja como sobremesa. Mas tirando as partes das sobremesas que são muito boas, né? A comida em si é comida coreana. Eu comi um kimchi bokkeumbap, que tem um omelete com uma técnica que não é coreana, ok. Mas não dá pra falar que ovo frito é uma coisa coreana. Porque a gente põe um ovo frito em cima de um kimchi bokkeumbap, né? Exatamente. E um karbichorim lá, um karbichim com arroz também, cara, totalmente coreano. Os panchan coreano. E aí Só que o grande diferencial, na minha opinião, que consegue fazer com que seja... Não é nem justo, barato o restaurante, é a questão da hospitalidade, né? É um lugar que você pode levar pessoas que nunca comeram comida coreana, né? Que existe também aquele público que quer o segredo da portinha, né? Me fala um coreano, eu quero um restaurante coreano roots, né? Tem esse tipo de público. Mas é o tipo de pessoal que só tá interessado na comida e é um ótimo restaurante. Sim. Eu fiquei meio arrependido de não ter conhecido antes até, na verdade. É muito curioso, né? Voltando, né? Falando, né? A gente tá nesse contexto de público, né? Quem era o público do Comar? As pessoas também sempre me abordavam e perguntavam: você adaptou o sabor da ardência da pimenta? Você adaptou o sabor da comida? Eu falei, cara, não. Sabe? Ser o mais fiel possível dentro do sabor e equilíbrio. Né? Eu, pessoalmente, adoro pimenta, eu adoro coisa ardida. Mas eu sei que é um gosto pessoal. Eu sei qual é a tolerância das pessoas que comem e não conhecem pimenta. E como profissional da área, eu acredito também em equilíbrio. Sabe? Você trabalhar o sabor no seu equilíbrio, sabe? E foi a minha leitura do que eu acredito que é uma comida coreana equilibrada e saborosa. Sabe? Eu sempre eu recorria à minha mãe e perguntava o que você acha dessa receita, desse prato e tudo mais. Ela falava, tá salgado, tá muito doce, sabe? Tá faltando sabor. E eu confiava no paladar dela e tentava ajustar um pouco. Mas também eu ia de acordo com o meu paladar. Então foi aplicar técnica, né? São experiências que eu passei, que eu estudei, que eu estudo aplicado. E com o sabor que eu acredito que é meu.